Oi, oi, gente querida das redes sociais. Bora lá para mais um capítulo de Marcos. Hoje a gente vai ler o capítulo 10. Jesus fala sobre o divórcio. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele, e ele ensinava a todos como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, lhe perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com uma mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto, e Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ele também estará cometendo adultério. Ela também estará cometendo adultério. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. O moço rico. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico. Foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras,
receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça por vocês? Respondeu Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: podemos. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Não acredito. Ai, voltou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus cura o cego Bartimeu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da casa com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então, pessoal, esse foi mais um capítulo de Marcos. Até amanhã, pessoal!